E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador, falando do episódio 7 de WandaVision, derrubando a quarta parede. E eu derrubei as paredes deste podcast para trazer ele de volta aqui nesse canal maravilhoso. Thiago Almeida, do Zona E, bem-vindo, meu amigo. E aí, muito obrigado, estamos aqui sexta-feira, mais morto que o Visão, mas tamo aí. Então, vamos falar desse episódio 7 que trouxe o Modern Family, assim, The Office, falando uma coisa que voltou dos mortos, né, com essa pandemia, principalmente o Marcos fala bastante. Foram duas séries referenciadas, né, nessa abertura, nesse episódio, ao longo do episódio de WandaVision, né, principalmente por causa desses, vamos colocar assim, séries mockumentary, né, que fazem falsos documentários e tal, assim. Você tem várias referências nesse ponto. A abertura tem, tipo, a batida da abertura da musiquinha é totalmente The Office, né, Thiago? Então, assim, acho que talvez seja até a despedida da gente dessas referências de séries ao longo de WandaVision. Eu acho que encerrou bem, não encerrou, cara? Assim, WandaVision, ele tem uma proposta diferente, né? Desde o início, quem tá acompanhando até agora, não é spoiler nenhum. E ela tem essa coisa de brincar com essa metalinguagem das séries, né? Uma série que mostra formatos de outras séries. E não só apenas essa questão estética, até questão técnica mesmo. Você vê que o tipo de plano das câmeras, os tipos de corte, você vê que tudo é pensado para ser de acordo com a década, né? Então você tem ali aquelas séries dos anos 50, anos 60, que foram aquelas câmeras mais duras, né? Geralmente num plano um pouco mais aberto. E aí depois você vai ficando com alguma coisa assim, um pouco mais de movimento, de close. Aí a gente já começa a entrar nessa série dos anos 2000, essa pegada dos anos 2000 que você falou, com The Office, enfim, tem muita aquela coisa do zoom, né? E geralmente o interlocutor tá trabalhando muito com o público, aquela coisa muito do Jim, né? Que ele tá falando, ele olha pra tela assim, tipo, né? Que merda que eu tô vendo aqui. E isso aconteceu na série em alguns momentos. Inclusive, logo no início, quando o Visão tá se levantando, né? Porque ele tava caído no chão ali, tava desmaiado naquele circo. Quando ele tá levantando, a tela ajusta o aspect ratio dela, né? Sim. Finalmente, pra ficar, pra dizer assim, chegamos no nosso tempo, no tempo que você, espectador, tá assistindo. Então agora tudo vai ficar, né, enquadrado aqui direitinho. Isso é muito interessante, isso traz uma linguagem visual interessante ali. Acho que enriquece mais a produção. Para quem gosta dessa coisa de produção de conteúdo, eu acho interessante a gente ficar pegando, né, esses detalhezinhos assim que são bem interessantes. E até uma coisa que é boba e passa em cima disso que a gente tá falando, que o aspecto da tela, quando tá fora do Rex, ele é com as tarjas pretas em cima, tá ligado? Tipo assim, qual que é o cenário que eu tô vendo fora do Rex? Você tá vendo o MCU ainda, que você acostumou a ver a vida inteira com as duas tarjas pretas em cima, embaixo e tal, assim. Tipo, são pequenas coisinhas, assim, que WandaVision coloca pra gente, que eu acho que esse tá fazendo a série ser tão diferenciada, assim, além da história, né, cara? Sim. Ela começa a conversar mais com o MCU agora, né? Imagino que você vai puxar aí algumas coisas, alguns tópicos. Sim. Mas realmente, assim, agora, inclusive nesse episódio rolou um próprio recap ali do próprio Visão, né? Pois é. Ele tentando entender, né? Pô, então quer dizer que eu nasci do fruto de um experimento genocida do Ultron. Ela entendeu? Ela vai explicando as coisas ali pra realmente integrar de vez ali. Inclusive, achei até engraçado, né? Eu fiz um vídeo da semana passada que a gente vem acompanhando a série aqui lá no canal do Zona E também, igual você faz aqui e tal, tem uma galera fazendo. E aí teve um rapaz que comentou lá, ele chegou no vídeo e falou: o que eu tenho que ver antes de WandaVision? Nossa, coitado. Eu não sei se foi de sacanagem ou se foi a Vera, né? Mas não sei, eu não sei nem como responder a ele na situação dessa. Eu acho que seria só o Marvel Legends, né? Mas isso aí é um papo para outro momento. O episódio começou mostrando a Wanda totalmente confusa e meio melancólica, né, cara? Com tudo que a parada que aconteceu. Ao passo que o Rex, ele começa a apresentar uma instabilidade, mas dos objetos começar a variar lá dentro, tá ligado?
variando a idade dos objetos, tal assim, eles vinham pro passado, iam pro futuro, tal assim. E isso, algo que tudo leva a crer, é por conta dessa instabilidade da Wanda, que ela tá chateada com a Visão, e aí a proposta, a Modern Family trata, tipo, como se fosse um casal meio divorciado, meio separado, tal assim, que brigou. Mas também com o lance do Pietro, né, Thiago? Porque ela vira pros moleques e fala assim... que ele não é seu tio, tá ligado? Tipo assim, o que a gente já tinha quase certeza ainda nos outros episódios que era o Pietro de verdade, ela coloca aqui dessa questão duvidosa aqui, principalmente pelo fato de ele ter falado no episódio anterior aquele lance de que não se pode matar alguém que já está morto quando o Visão tá lá fora do Rex, né? E só pra fechar, pra passar, pra ver o que você fala dessa melancolia da Wanda no início do episódio, tem um detalhe muito da hora que o sucrilhos que essa toma, o cereal lá que ela tá tomando, se chama Sugar Snaps. Faz algum sentido, né, Thiago? Cara, toda essa passagem, né, desse início, dela perdendo ali aquele... eu não diria perdendo o controle, mas faz a gente pensar o seguinte, talvez seja menos pela questão emocional dela, ou talvez a Wanda esteja realmente, assim, perdendo o grande propósito dela ali, né? A gente vai acabar falando aqui da grande revelação desse episódio, mas a ideia que a gente tem é que talvez agora, realmente desde o início, a Wanda tenha sido usada para algum propósito específico. Então, esse controle que ela tinha não era exatamente um controle, né? Bom, como se fosse fazer uma analogia, né? Você tem um controle na sua mão, que você pode controlar aquilo que você está fazendo, mas não necessariamente ele é seu, ele é de outra pessoa que foi dada a você para você fazer algumas coisas ali. E ela está completamente desestabilizada, né? E em outras cenas anteriores, de episódios anteriores, a gente já percebeu que os poderes dela não afetam algumas coisas determinadas. Naquela cena com a cegonha, por exemplo, a gente viu que ela tentou alterar ali de qualquer maneira e ela não conseguiu. Os próprios filhos dela, ela não consegue alterar nada neles, né? Ela não consegue interagir com eles magicamente, eles estão meio imunes ali a ela. Então, assim, se ela tivesse realmente o total controle, se ela tivesse criado aquilo ali tudo, lógico que é uma teoria, mas agora acho que já é quase que óbvio, né? Ela realmente não precisaria se preocupar tanto com essa perda de controle, né? E bom, faltam só 2 episódios, então acho que essa revelação deve vir no próximo aí, com a revelação da Agatha Harkness. Inclusive, você citou a cegonha, né? Essa cegonha dá muito mais trabalho que muito vilão de CMCU, né, Thiago? Pois é, dizem que o ruim é pagar o pato, né? Mas apagar a cegonha também. Nossa. Por isso o Thiago Almeida está aqui com esses reflexões maravilhosas. Mas voltando à linha do episódio aqui, a gente tem lá que os caras da SWORD estão agora a 13 km de distância do Rex, tá ligado? Tipo, foram mais longe e ainda mais um tempo um tanto pra frente e tal assim. Só que é muito louco porque, independente de estar longe pra caralho, agora eles conseguem ver o Rex grandão e tal assim, né? De tão grande que ele ficou nessa expansão que ela deu, né? E aí, eles falam que a transmissão saiu do ar. Só que você pegou por que você teve essa ideia por que ela saiu do ar, Thiago? Pra eles ali? Você entendeu por que isso? Olha, eu não posso dizer que eu entendi, né? Porque a gente tá fazendo algumas conjecturas ainda, mas eu imagino que seja porque o tempo alcançou, né? Então eu imagino que já não tenha muito o que fazer uma transmissão. E é o que eu tô... Bom, aí é uma conjectura minha, né? Eu acho que existia até aquele momento uma razão para as coisas estarem acontecendo daquela maneira. E agora já não precisa mais. Então eu acho que a transmissão, enfim, tudo foi meio que resolvido já. Não sei se você pegou algum outro detalhe, alguma outra razão específica. Isso que eu ia colocar aqui, porque a transmissão continua rolando. E isso a gente sabe pelo esforço que foi feito ao longo do episódio. Só que agora eles não têm mais a Darcy ali, né? Que ela fugiu. Não, sim. E agora também eles não têm uma coisa que é muito relevante que passa despercebido. Isso aqui é totalmente a moda caralho, mas faz algum sentido.
Porque nos anos 2000 a gente entrou na era das TVs digitais e Smart TV. Então, tipo assim, provavelmente o dispositivo que vai captar sinal agora não é um dispositivo de uma TV antiga de tubo, mas sim uma TV Smart que capta sinal digital, tá ligado? Então provavelmente eles não estão com sinal porque eles não atinaram que às vezes só ligar uma televisão, tela plana agora, às vezes tá passando WandaVision. Tá ligado? Pode ser. É uma boa reflexão. É porque acho que na verdade, pensando de maneira extra roteiro, isso não importa mais. Então assim, não tem muita explicação, porque cumpriu-se aquele papel, né, das pessoas de fora daquela base lá da SWORD, enquanto a Darcy estava lá, de assistirem aquelas transmissões. Agora que a galera já tá entrando, já tá saindo, tá jogando míssil lá dentro, então, sabe, o nego tá cagando já se consegue assistir ou não. Falando em jogar míssil, eles falam que vão lançar algo lá em breve, né, cara? E a gente não sabe exatamente o que é, mas a gente descobre exatamente o que é o codinome Catarata. O que deve ser, né? E que era um relato que a SWORD queria colocar o Visão ativo novamente, cara. Então por isso que tava com ele lá e tal, assim, e ter uma arma pra SWORD. E aí, cara, a galera começou a olhar umas teorias. E eu acho que não é, mas eu vou só tirar esse elefante da mesa aqui. Eu gostaria de saber o que você acha disso. Se você falar que é o Ultron, eu já digo que não. Ah, beleza. Então, o próximo tema. Porque a galera vive falando assim, mas eu também não acho, cara. Porque, não. Tem que resgatar sucata, o cacete lá, assim, não vai dar bom. Assim, eu não sei se você vai chegar nesse ponto ainda, mas até adiantando. Às vezes, eu sei que o MCU tem um universo muito rico. Eu falo isso pra quase tudo, né? Referente a esse grande projeto. Então, você consegue pegar referências, sei lá, de 2008 ainda, lá de Homem de Ferro 1, se for o caso, e trazer pra hoje em dia. Né? De tão rico, de tão vasto, de tantas referências que foram criadas a tamanho histórico desse universo da Marvel. Mas a galera tem que entender, cara, que a série, os filmes, enfim, é pra gente que é nerd, que lê os quadrinhos, que fica fazendo conjectura, vídeo de análise, vídeo de reação e tal, não sei o quê. Mas é pra molecada também, é pro cara que sai de casa com a namorada, vamos no cinema, vamos, mas não sabe nem que filme vai ver, e chega lá, tá passando um filme da Marvel aqui, aí entra pra assistir o filme e tal. Então, assim, você usa as referências, mas fazer coisas ultra mega complexas não é a grande proposta da Marvel. Acho que o maior exemplo disso foi as vésperas de Vingadores Ultimato, né? E todo mundo com 1000 teorias de que o Homem-Formiga ia pra não sei que dimensão, encontrar não sei quem, ia ter uma grande reviravolta e no mundo quântico para trazer ele de volta. No fim das contas, ele voltou do nada e a galera, como é que você voltou? Ele, eu tive um pouquinho de trabalho, mas eu voltei. Um rato. Foda-se, entendeu? Tipo, não importa a grande explicação. Então, fazer uma trama intrinsecamente complicada e traz o Ultron, aí o Ultron não é o Ultron é o Mephisto, e o Mephisto de Ultron fazendo cosplay e tal, e puxa o cara que é o fulano de não sei da onde, cara, o vizinho do 13º comandante do primo da Wanda que nunca apareceu em uma cena flashback. Então, esse cara, na verdade, é o grande vilão. Gente, menos é mais, entendeu? Você tem que simplificar as coisas. É muita viagem. O Ultron eu acho muita viagem. Eu acho até que podem haver referências ao Ultron. Por exemplo, estudar como ele foi desenvolvido, talvez a SWORD possa estar fazendo uma inteligência artificial baseada na tecnologia que o Stark usou para criar o Ultron. Até porque é irmão do Visão, isso, né? Sim, isso pode acontecer. Agora, o Ultron, o Ultron tava num pendrive escondido na gaveta. Não, gente, aí é demais. E até em cima disso que você falou, eu vou corroborar a sua fala, que eu vi muita gente em grupos hoje, porque, tipo assim, o episódio foi legal, cara. Você pode falar o que quiser do episódio, mas ele foi legal, foi revelador. E muita gente decepcionada, porque o episódio, vamos colocar assim, quebrou expectativas de algumas teorias das pessoas por coisas que aconteceram. E, cara,
uma série como WandaVision, sei lá, acompanhada por, sei lá, 30, 40 milhões de pessoas no lançamento, assim, chutando baixo, talvez até muito mais que isso, né, cara? E são 30 e 40 milhões de pessoas que você pode chutar ali, 60% delas estão conversando sobre a série ao longo da semana e criando teorias ao longo da semana. Então, logicamente, as teorias que o fã cria, ele é muito mais mirabolante que os 30 redatores lá, os 30 roteiristas que faz a série, tá ligado? Então não é porque, tipo assim, você adivinhou o que aconteceu, não aconteceu o que eu esperava, que a série tá ruim, né? A galera tem que ter esse pouquinho de discernimento nesse ponto, né, cara? O nerd tem que sair da bolha, cara. Nenhuma empresa faz algo só pro nerd. Lógico que nós somos a força motriz, né? Nós somos a fanbase que, levanta hashtag, que compra produto, que gera engajamento. É uma parcela importante, mas os filmes passam no mundo inteiro, para todo tipo de público, sabe? Então, não há por que você fazer uma coisa estritamente focada nas teorias nerds ali. Você tem que fazer uma coisa um pouco mais abrangente, né? A própria ideia de que, inclusive isso rolou, né, da semana passada para essa agora, de que, e também é um ótimo exemplo do que eu falei, de que a Monica Rambeau estaria indo encontrar uma pessoa super misteriosa, né? Alguém que ia resolver tudo e tal. Aí chega na hora você, fulana, ninguém, nunca ouvi falar, foda-se. Porque é isso, cara, a galera cria altas teorias quando o foco não é aquele ali. Já a gente vai falar disso exatamente porque tá anotado aqui. Mas antes tem o que a gente falou do Visão, né, no começo do episódio, ele encontra com a Darcy naquele circo que é maravilhoso agora. Aquela galera do Sword lá, aquele brutamonte e tal assim, virou, sei lá, um trapezista agora, né, cara? No começo. Sensacional. Lá. E aí, de regatinha. Todo pimposo lá, né, cara? E aí o Visão encontra uma pessoa que ajuda ele ali, a certo ponto, a recuperar um pouquinho, né? Que ele, tipo, tá totalmente apagado o Visão ali, ele não lembra das coisas, né, cara? Aí ele tem essa companhia da Darcy agora, mas eles estão meio que sendo impedidos de chegar até a Wanda, né? E a gente fica, será que é a Wanda? E a gente descobre que talvez não exatamente sejam eles. Mas o Visão a gente vai falar daqui a pouquinho. Porque eu vou lembrar só desse ponto que você acabou de falar aqui, que a Rambeau com o Wu chegam no tão esperado local e encontram a tão esperada pessoa, que é a Major Goodner. O que ela fez? Ela trouxe as instalações do Sword ali, alguns equipamentos meio que por fora da galera ali, tá ligado? Ela trouxe um veículo de módulo espacial e um traje especial pra Rambeau tentar voltar pra dentro do Rex. Só que tem uma parte que talvez seja o ponto, entre aspas, da teoria aqui, e que o Vebs até mencionou no episódio anterior que ele participou aqui, e sem saber dessa informação, que dá um mérito pra ele, que quando a Rambeau virou e falou que a mãe dela ia agradecer a lealdade que a Goodner teve ao ajudar ela, a Goodner vira pra ela e fala assim: não é só a ela que nós somos leais. Ô Thiago, você acha que é possível que essa... Screw! Ou não? Thiago tá lá na frente, cara. Olha, eu não vou dizer que não seja, tá? Mas, olha só, pensa quanta coisa tá rolando em WandaVision. A gente tem o destino de 2 Vingadores pra ser definidos, que até então ninguém mais tinha falado sobre eles. Então a gente tem 2 Vingadores ali pra dar razão, pra dar, sabe, um objetivo pra eles. A gente tem uma nova organização super influente, talvez, sabe, nível quase SHIELD, que, agindo ali. A gente tem referências à mãe dela, a gente tem referências à Capitã Marvel, a gente tem a introdução mais desse cenário mágico, místico, multidimensões da Marvel, que até então estava sendo explorada apenas no filme do Doutor Estranho, mas agora sendo trazido um pouco para essa coisa do WandaVision. Aí já tecnologia, possivelmente algo baseado em Ultron. Aí você vai, tem pouca coisa para fazer, vou botar um Skrull aqui. Tem pouca coisa, tá acontecendo pouca coisa, vou meter um Skrull aqui, entendeu? Se você me perguntar, eu falo que não falo que seja impossível. Então, pode ser uma referência, mas... Porque a ideia, até então, que a gente viu em Capitã Marvel, era de que ela ajudaria os Skrulls a colonizarem fora da Terra, né? Mas já foi anunciado para essa nova fase 4,
invasão secreta. Talvez existam os Skrulls aqui na Terra. Então a gente não pode afirmar com certeza. Então eu vou ficar aí 75,7% de certeza que não é Skrull, tá? Pra não dizer que eu tô cravando aqui. Então cobrem esses 24,3 do Thiago quando... Pode cobrar. Mas falando em respostas, a Wanda, ela dá uma surtada lá, né? Porque ela até... Uma só? É porque ela até imita o Tony Stark lá no Ultimato, quando ele volta, né? Tipo, não entende zero, nada do que tá acontecendo ali. E manda as crianças passar uma tarde com a Agnes, enquanto ela tira um dia de folga vendo televisão. Que aí ela... É até estranho que a Agnes vira assim, né? Você começa a desconfiar dela, né? Porque ela vira e fala assim, eu prometo que eu não vou morder vocês. Aí rola aquela câmera do estilo Mother Family The Office falando que ela já mordeu uma criança e tal, assim. A gente acha que por brincadeira, mas talvez não é tão brincadeira assim. Só que no meio desse rolê, tem uma parada aqui que a gente sempre questiona, né? Porque eu vejo ele legendado e depois, quando eu vou escrever a pauta, deixa o vídeo passando dublado, né? E em inglês, a pessoa que a Wanda começa a questionar, tipo, falando assim, por que eu tô falando com a quarta parede? Quem responde é um homem em inglês. E na dublagem eles colocaram a voz da Agnes. Então meio que assim, quem viu dublado meio que teve essa pulga atrás da orelha mais incisiva pelo fato de eles terem trocado a voz assim na dublagem, né? Então assim, já fica meio que mais facilitado esse lado pra eles. E até antes de passar pra gente só fechar essa parte da Wanda aqui, falar do comercial, né? Que fala do Nexus, um comprimido para depressão. Mas que nas HQs, o Nexus, não sei se tem até um background pra falar disso, Thiago, mas parece que é uma espécie de caminho interdimensional que permite a passagem pelos multiversos do MCU, da Marvel no caso, né? No caso aqui vai ser do MCU, mas nos quadrinhos é da Marvel Comics e tudo mais. E lá habitam os seres Nexus, que conseguem alterar as realidades e futuros que estão rolando entre esses locais que eles podem transitar ali. E essas criaturas são diretamente monitoradas pela TVA, que é figura central da série do Loki. E parece que nas HQs a Wanda também se torna um ser do Nexus, né? E é algo que até faz sentido com o comercial, que exatamente, tipo, vira aquele questionamento se ela vai ser... se o mundo vai girar em torno dela mesmo ou não. Além de todo... vamos colocar assim, as consequências que ela ter depressão, que ela vislumbrar um destino diferente, confrontar a verdade e tal, assim. O que você acha que a Wanda tá arrumando no meio dessa loucura, cara? Se esse comercial do Nexus fez mais algum sentido do que a gente pensava, né? Ou não. O que acontece? Fazer esses vídeos de teoria comigo, eu sei que é muito desanimador, porque eu acabo sendo uma pessoa muito descrente, né? Eu sou o cara que geralmente joga um balde de água fria. Porque se a gente achar que você explicou bem, você deu uma boa definição sobre o que é o Nexus no gibi, né? No universo das HQs. Mas pensa bem, se isso é realmente uma introdução do conceito do Nexus, então isso significa que aqueles intervalos que tem na série, né? Que eles realmente são alguma coisa importante, alguma coisa influenciável. E aí a gente tem que lembrar que já teve comercial com referência ao Ultron, comercial com referência ao Strucker, comercial com referência ao Stark. Se você me perguntar, eu acho que isso é só uma brincadeira pra gente fazer isso que a gente tá fazendo agora. É só easter egg da Marvel, extra série jogando ali, assim como foi a escolha do Peter Evans pra interpretar o Mercúrio. Veja bem, poderia ser qualquer ator. Mas o fato de você ter um ator que já interpretou o mesmo personagem em outra franquia, a Marvel usar isso é de uma sacanagem, assim, de criar aquela pulga atrás da orelha e você passar uma semana falando sobre aquilo. Mas poderia ser qualquer um, entendeu? E outra coisa, só antes, complementando, você terminar de falar, inclusive já fazendo o seu jabá, nesse momento, que provavelmente você deve estar assim que você terminar de gravar, você vai terminar de editar o cast que nós gravamos essa semana lá no Zoneando, né? Que é sobre escolhas questionáveis, no mínimo, do cinema. E a gente dedicou um bloco só a X-Men, tá ligado? Então, Deus que me perdoe. Você trazer, tipo, ouça o Zoneando podcast maravilhoso que nós gravamos essa semana.
E assim, só de você ouvir o primeiro bloco do Zonhando, você vai entender por que é tão difícil a Marvel considerar o Pietro da Fox viável pra trazer pra esse MCU, porque ela não vai estar trazendo só o Pietro, ela vai estar trazendo todo esse background problemático que a gente citou no podcast, né, cara? Então, cara, é foda, né, mano? Não, isso aí é realmente pra fazer o fã falar disso, entendeu? Na semana que o Pietro apareceu, ficou uns 2-3 dias nos Trend Topics direto, cara. Sim. Pietro, Mercúrio, X-Men. É pra isso que os caras fazem. Mephisto tá 1 mês, né? Os caras. Ó, vai ter produtor, vai ter canal na internet. Eu aposto que se você entrar hoje ou amanhã, vai tá lá o coelho que tava no colo da Agatha Harkness lá, o Mephisto. Já tem. Pior que já tem. Eu não duvido, cara. Eu não duvido, não. Mas você citou o coelho, cara, foi até interessante porque no momento que a Agnes leva as crianças pra casa dela, o Billy fica com o coelho no colo, né, cara? E ele diz que ali é mais tranquilo porque é mais silencioso e tal, assim, na cabeça dele. E no começo do episódio, quando a Wanda tava caótica, naquele fora, entre aspas, da casa ali da Agnes ali, ele falou que ele tava meio atordoado porque era muito barulhento. E ele falou que não só a casa da Agnes é silenciosa, como a Agnes é silenciosa. E aí ela dá uma olhada meio que esquisita pro Billy e tal, assim. E depois disso a gente não vê mais as crianças no episódio. Assim, você acha que as crianças... Qual que é a sua teoria das crianças? Eu nem sei como é que formulou essa pergunta pra você agora. Então, as crianças talvez sejam um grande objetivo. E aí... a gente tem que voltar na referência lá dos quadrinhos, né? Sim, de quem é a Agatha Harkness, de que ela tem uma participação direta naquela história onde a Wanda tem o filho lá, tem o casal de gêmeos com o Visão, né? E aí a Agatha Harkness aparece e conta pra ela que, na verdade, ela nunca gerou aquelas crianças e tal. Basicamente, a Agatha vem pra falar pra Wanda, o Visão é um robô, ele não tem pinto, então vocês não podem ter esse filho, né? Esse filho não existe, essas crianças. E aí, a partir disso, começa toda aquela loucura, e aí entra o Mephisto, aí sim tem o Mephisto, né? Que as crianças são fragmentos da alma do Mephisto e tal. Na série, eu acho que, assim, pra falar das crianças, tem que falar da Agatha. Né, a gente já viu que a grande vilã, inclusive aquela abertura sensacional em cima do personagem da Agatha, né? Dizendo, eu sou o vilão, né? E você nunca percebeu. A letra é exatamente isso. Dá pra gente entender que talvez todo aquele circo, e eu não tô me referindo ao circo, o circo do lado dos palhacinhos, mas toda a história tenha sido criada, tenha sido montada pela Agatha para gerar um ambiente onde a Wanda pudesse gerar essas crianças. E essas crianças, elas são... Até então, a minha grande teoria é que elas são seres extraplanares, assim. Elas foram criadas dentro do Rex. Elas foram criadas dentro daquela subdimensão ali. Elas não existem fora. Elas não eram crianças daquela cidade que a Wanda transmutou como filho delas. Aquelas crianças foram geradas ali dentro daquela realidade. E já foi explicado em episódios anteriores que a Wanda não pode criar coisas. A Wanda apenas modifica coisas que na verdade nem é a Wanda, é o próprio Rex. Quando as coisas entram ali dentro, as coisas se modificam. A gente viu lá aquele módulo lunar, né, que tentou entrar com a Monica Rambeau, que metade dele virou uma caminhonete. Pois é, ou seja, as coisas não são criadas dentro do Rex, as coisas são transformadas. Sim. Porém, aquelas duas crianças são as únicas coisas que foram criadas ali dentro. Então elas são seres completamente diferentes, né? E talvez a Agatha precise de criaturas assim, né? Ou seja, um experimento mágico. Aí a gente tem que saber o que é a Agatha Harkness no MCU. Exato. Mas, Thiago, antes da gente continuar, gostaria de pedir pro grande espectador que está nos vendo nesse longo vídeo, mas se divertindo,
curtir, compartilhar, favoritar, sinalizar e se inscrever aqui no Analisador. Clica no sininho para receber notificação quando sair os vídeos novos aqui. Comenta aqui embaixo a dúvida que você tá tendo, tal, assim, troca ideia com a gente, sempre responde, tal. Às vezes quando você tá no lançamento do vídeo, tem o chat do lado aqui do ao vivo. Comenta lá também que é legal a gente participar com vocês, esclarecer as dúvidas de vocês e vocês colocarem dúvidas na cabeça da gente, né, Thiago? Que é muito importante. Mas além disso... estou aqui com o Thiago Almeida, como já citei, eu não vou deixar ele fazer jabá do Zoneando Podcast, porque eu já fiz o jabá do Zoneando Podcast ao longo desse programa, mas vou pedir que o Thiago faça o jabá do projeto que nós fazemos lá também na casa, que é o Zona em Quarentena, Thiago. Exatamente. Desde março do ano passado, quando a gente começou nesse status de pandemia, né, a gente resolveu fazer um podcast semanal. No início eram 2 edições por semana, né? Agora a gente acabou mantendo uma edição só, onde a gente faria um apanhadão de tudo que aconteceu naquela semana de maneira mais relevante, porque no início eram muitas informações desencontradas, muitas fake news, né? Enfim. E aí a gente resolveu fazer isso, logicamente, trabalhando de uma maneira um pouco séria, porque é um assunto muito sério, a gente está falando de uma pandemia, né? De várias vidas envolvidas, mas também tentando trazer isso de uma maneira um pouco mais leve, né? Porque se o cara quiser ver aquela coisa, aquele formato, né, de jornalismo, ele vai ver o Jornal Nacional, ele vai ouvir, sei lá, o podcast da Folha, não vai ouvir a gente. Sim. E a gente tenta passar essas notícias, fazer reflexões, debates. Tem o quadro das fake news, que eu acho maravilhoso, um dos meus prediletos, assim, onde a gente tenta colocar um pouco de humor, porque senão a gente fica maluco. Então, semanalmente, quem tiver interesse em acompanhar um resumão de tudo que acontece, não só com a pandemia, né, Denis? A gente tem até falado sobre política também, porque, querendo ou não, tá envolvido. É só procurar o Zona em Quarentena aí. A gente tá no Spotify, tá no Deezer, tá quem usa aplicativo de podcast, é só procurar aí que acha a gente. Zona em Quarentena nos melhores agregadores de podcast do mercado. E falando só aí. Falando em grandes coisas no mercado aqui, mas sem total relação, porque eu só quis pegar um gancho igual o Thiago faz com o primeiro bloco de notícias. A gente vai pra cena da Rambo entrando no Rex, né, cara? Que nem você já falou anteriormente. Ela tenta entrar com o veículo espacial, motherfucker, lá, mas não consegue. Aí ela tem a bela ideia de, pô, eu vou sozinho. E aí ela tenta passar pela barreira do Rex ali, né? E aí, tipo, essa cena, cara, eu acho muito da hora, porque ela é a construção de uma coisa muito legal, assim, porque aí você tem as várias Mônicas que a gente viu, não só na série, naquele momento, assim, tipo, tentando meio que sair, compor ela e tal, só que a gente também tem aquela Mônica lá do Capitão Marvel, né, cara, a filha da Maria Rambeau e tudo mais tal, assim, e que aprendeu a ser uma super-heroína com a Carol Danvers do lado e com o exemplo da mãe também, da Maria, e a frase que faz ela terminar de passar a barreira do Rex é uma que a Carol Danvers falou pra ela no primeiro filme, que é assim: quando entregaram filhas pra sua mãe, ela ganhou a mais durona. E aí ela toma coragem, atravessa e tal, e ela sai de lá com os olhos azuis, e a visão dela é tipo, ela tem uma visão meio que diferente do cenário, tipo, vê a tensão elétrica e tal, assim. Provavelmente essa foi a origem da Photon, né, Thiago? No MCU. Seja Photon, seja Capitã Marvel, seja Spectrum, que é uma personagem que já teve a porrada de nomes, né? Inclusive tem uma história dela que é só focada nessa escolha de nomes aí. E é basicamente isso. A personagem, ela tem esses poderes de interagir com energia, de enxergar padrões energéticos, de transformar o corpo dela em energia. Então, deram uma origem, e é uma personagem importante, já foi líder dos Vingadores, assim. Então, talvez essa possa ser uma origem que vai influenciar muito nessa fase 4, cara. E além disso, né, cara, você tem ela chegando lá e tentando contar o plano da SWORD pra Wanda sobre usar o Visão como uma arma e tal, assim. Só que a Wanda tá pistola, ela tá loucaça lá. Ela tenta atacar a Rambeau, só que a Rambeau, você vê que agora ela tá com poder, porque o que a Wanda ia fazer com ela ali, jogar ela no chão ali, arrebentar ela inteira, mas aí dá aquele boing, né, a hora que ela cai no chão ali. E a Wanda é contida pela Agnes, né, e até rola aquele meme do gato, né, da moça puta com o gato, assim, né, a Wanda apontando o dedo, assim, na cara da Rambeau e tal.
E aí a Agnes leva a Wanda pra sua casa e diz que as crianças estão brincando no porão. Que aí a gente tem o grande momento de revelação do episódio, né? Ela desce a escada lá, descobre um local assim, sinistrão, né? Que parece ser uma espécie de lugar para ritual, de bruxaria e tal assim. E tem um livro emanando uma energia laranja nesse local. Tem gente que tá falando que é o tal do Darkhold, que é o livro dos pecados e tal assim, que ele possui vários feitiços de vilania e tal assim, que pertencia ao vilão Chthon, nem sei se escreve desse jeito assim, mas vai estar aparecendo a foto dele aí. E disse que ele é feito de matéria escura e que pode construir coisas grandes. Eu só não cravo que é exatamente esse livro, Thiago, porque ele já apareceu no Agents of S.H.I.E.L.D. e que até certo ponto faz parte da MCU, apesar de não influenciar tanto. Então, tipo assim, eles vão usar o mesmo livro? Acho que não. Mas, depois dessa confirmação, a gente tem o que você já citou anteriormente, que a Agnes, efetivamente, é uma contração de Agatha Harkness, né? E que levou a feiticeira, vamos colocar assim, meio que seduziu a feiticeira Escarlate ali, com aquele poder roxo, né, Thiago? O que você achou desse rolê todo aí, desse livro maldito e da Agnes se revelando? A princípio eu acho que não vai ter nada a ver com esse livro, porque ninguém merece nada de Agents of S.H.I.E.L.D., né, cara? Tudo que ficou lá, o que acontece em Agents of S.H.I.E.L.D. fica em Agents of S.H.I.E.L.D., ninguém merece. A capa é diferente, tá ligado? Então, não mexe com isso não, deixa isso quieto. Mas eu acho, inclusive, que outra teoria bem plausível é que possa ser o tal livro desaparecido lá da Cidadela, lá do Doutor Estranho. Né, um daqueles livros desaparecidos lá, de alguns estudantes, de alguns aprendizes, né, que acabaram sumindo, alguns mestres que acabaram sumindo com alguns livros que tinham ali e tal. Inclusive, o Wong fala isso pro Estranho, né, pro Stranger, que eles têm que tomar muita atenção com aqueles livros ali, porque alguns já foram usados por outras pessoas para fazer coisas e tal. E tem um livro desaparecido. E aí, usando informações extra-série, né, meta-informações, a gente sabe que Feiticeira Escarlate vai estar no próximo filme do Doutor Estranho. Sim, né, isso é confirmado já. Então, já é confirmado. Então, a gente sabe que há uma ligação entre os personagens. A Agatha Harkness aparecendo agora, acho que só confirma que vai se trabalhar mais esse lado místico, né, esse cenário místico no MCU. Então, assim, essa teoria do livro, pra mim, é bem mais plausível, tá? E mesmo que não seja, possa ser alguma coisa mística que tá muito mais ligada com o lado com as tretas do Doutor Estranho do que exatamente pra Wanda ali, sabe? Acho que deve ir por esse caminho. Falando só pra complementar aqui, a gente não falou, o Visão, ele, em certo ponto que ele tava sendo parado ali, ele falou, foda-se, né? E usou o poder dele, foi atrás da Wanda, e provavelmente vai chegar agora no começo do próximo episódio nela ali, né? No pós-crédito, cara, que esse episódio teve pós-crédito, muita gente talvez tenha perdido porque não estava tendo. Você tem ali a Rambo. Apareceu o Mephisto apareceu. Não, entrou a Rambo, tá ligado? Ela tentou entrar na casa da Agatha, só que ela foi meio que pega no pulo pelo Pietro. Então, e é isso aí, não tem nada a falar. Mas, Thiago, duas perguntinhas aqui, ou uma pergunta dupla aqui, pra gente encerrar esse episódio aqui. Se a gente vê naquele videozinho lá que mostra da Agatha, né, que teoricamente quem fez toda aquela parada acontecer foi ela. Por que a Agatha estaria fazendo isso com a Wanda? Ou será que foi a Wanda que procurou a Agatha, as bruxas lá e tal? O que você acha? Não, cara, eu acho realmente que nesse ponto, tá? Tô chutando aqui. Eu acho que a Agatha identificou na Wanda provavelmente uma possibilidade de conseguir aquilo que ela queria, né? Até aquele momento da Wanda entrar na sede lá da SWORD, pegar o corpo lá do Visão e tal, e ela fala pro Visão que ela não se lembra muito bem de como aquilo aconteceu. Até a gente tem que pensar como a Wanda ficou sabendo disso, como essa informação chegou até ela. Então, talvez a própria Agatha Harkness foi plantando as sementinhas para atingir esse objetivo, o que só reforça a minha ideia de que ela quer os filhos, cara.
sabe? A grande meta da Agatha Harkness são os filhos da Wanda. Sim. Tanto é que dentro daquele porão, os poderes da Wanda parece que não funcionam muito bem, parece ser um lugar... O roxo toma o rosto da Wanda, assim, né, no final do episódio. Entendeu? Então, assim, tipo, Wanda, você já fez o que era importante e agora acabou. Entendeu? Exatamente. Acho que basicamente é isso. Sem Skrull, sem Ultron, sem... Sabe? É básico, mano. Básico. E provavelmente no próximo episódio a gente vai ter explicação daquelas fotos da cena de bruxaria que vazou e tudo mais, tal assim. Só complementando aqui a questão da Agatha que eu não falei anteriormente. Eu acho que talvez esse poder da Agatha pode ter conexão com o pesadelo, e aí conecta com o que o Thiago falou do filme do Doutor Estranho, que aí você fecha o ciclo completo porque o pesadelo é o vilão do Doutor Estranho. Então esse negócio de Mephisto, galera, vamos dar uma segurada. A menos que aconteça um negócio muito grande nos próximos episódios, acho que não vai rolar. Você sabe por que eu acho que objetivamente não é Mephisto nem nada disso? Porque o Mephisto, ele é o vilão, ele é a parada por trás na história em quadrinho, certo? E a grande proposta de WandaVision foi entregar uma série de mistérios e conspirações episódio a episódio. Todo episódio acaba no cliffhanger, vai te entregando as coisas ali em doses homeopáticas para você formar um grande cenário. Sim. Qual seria o intuito, com que objetivo a Marvel faria uma mega série de suspense, mistérios e segredos e que o final fosse igual ao final da revista que você já leu? Pois é. E também tem não faz sentido. E tem outro lance também, né, que a gente tá falando aqui. A gente já conhece um vilão muito importante que vai aparecer lá na frente, e que também trafega nessa questão do Nexus aqui que a gente falou, que é o Kang, né, cara? Então você não precisa apresentar outro grande vilão, que já vai ter bastante vilão pra ser abordado nos próximos anos do MCU, né, cara? Mas pra encerrar, Thiago, uma pergunta aqui que você responda de forma objetiva. Porque a gente tem lá, pela terceira vez aparecendo, o Carteiro Dennis, que tem o mesmo nome que eu. Ô, Thiago, o Carteiro Dennis é o Mephisto? Cara, não sei. Mas se for, faz todo sentido. Porque a gente sabe que as coisas pararam em Curitiba, né? Entra no limbo do inferno. As encomendas, quando param em Curitiba. Então talvez o carteiro seja o Mephisto que traz as coisas lá do limbo infernal da sua encomenda que você comprou, né, em 2016 e tá em Curitiba até hoje. Exatamente. Fechando aqui, muito obrigado por você assistiu até agora. Curta, comente, compartilhe, favorite, se inscreva no analisador. Muito obrigado e até a próxima. Não tem Skrull e nem Mephisto.